A Letônia encontrou uma maneira de paralisar o exército russo sem disparar um único tiro. Além disso, Putin não pode nem responder a isso. Desmantelar os trilhos. Este é o novo rosto da guerra moderna. Até agora, Putin sempre usou a região do Báltico como uma arma de chantagem. Os antigos laços soviéticos, ferrovias e linhas de energia dos países aqui eram aparentemente alavancas indispensáveis para Moscou. No entanto, os sonhos soviéticos 2.0 de Putin estão agora sendo destruídos um a um. A Letônia, com sua recente decisão, está removendo a mais crítica dessas cartas da mesa, e está fazendo isso com a arma favorita de Putin, a geografia. O país planeja não apenas cortar sua conexão ferroviária com a Rússia, mas remover fisicamente esses trilhos do solo. Esta decisão, apresentada pelo presidente Rinkevics e pela primeira-ministra Silena há apenas 3 dias, no dia 26 de novembro, não é um simples projeto de transporte. É uma doutrina de defesa nacional a longo prazo. Então, por que os trilhos? Porque o exército russo depende das ferrovias, tanto quanto do oxigênio, para transportar seus tanques, artilharia e munições até a fronteira. A logística russa fica presa nas estradas, mas flui nas ferrovias. Ao remover esta linha, a Letônia está debilitando a espinha dorsal logística de um potencial cenário de invasão russa sem gastar um único míssil. Esta não é uma ação isolada. É o passo mais dramático em uma enorme muralha defensiva que se estende da Finlândia à Polônia. Então, onde estão esses pontos críticos que realmente vão prejudicar a Rússia? Vamos mergulhar diretamente no mapa. Ao longo da fronteira de 283 quilômetros da Letônia com a Rússia, existem 3 principais artérias ferroviárias que mantêm os planos logísticos do Kremlin em funcionamento. A mais crítica delas, e a que está atualmente na mira, é a linha Zilupe, que conecta ao entroncamento de Rezekne. Esta linha é a principal artéria que vem diretamente de Moscou. A segunda é a travessia de Karsava no norte. Essas linhas têm 1.520 mm de largura, o padrão soviético. Em outras palavras, foram especialmente moldadas para as rodas dos trens militares russos. A Letônia desmontar essas linhas não é apenas sobre remover os trilhos. Trata-se de eliminar a vantagem da largura da bitola logística da Rússia. Então, quanto tempo leva esse processo? Desmantelar fisicamente uma linha ferroviária leva apenas algumas semanas com máquinas de construção. No entanto, o plano da Letônia vai mais fundo, escavando os aterros pelos quais a linha passa, tornando as pontes inutilizáveis e destruindo os sistemas de sinalização. Isso transformaria a reconstrução dessa linha em um projeto que levaria anos e custaria bilhões de dólares. Então, mesmo que a Rússia quisesse voltar um dia, não encontraria terreno para marchar com seu exército. Agora vamos olhar para o norte, para a Estônia. Aqui, a situação é ainda mais dramática. A ligação mais crítica da Estônia com a Rússia é a travessia de Narva. Esta linha histórica para São Petersburgo já havia sido praticamente desativada pela Estônia, ao cortar o tráfego de veículos na ponte da fronteira e fortificá-la com dentes de dragão. Agora, a completa interrupção da conexão ferroviária no ponto de Koidula está em discussão. É aqui que entra a coordenação entre a Estônia e a Letônia. Enquanto os 2 países se concentram no projeto Rail Báltica, que corre paralelo à fronteira russa, estão bloqueando todas as linhas voltadas para o leste, ou seja, a Rússia. Isso significa bater a Rússia contra uma enorme parede que se estende por todo o comprimento da fronteira báltica, sem ponto de entrada. E no sul, a parte mais complexa da equação, a Lituânia. A situação da Lituânia é diferente das outras porque é a guardiã do trânsito de Kaliningrado. Os trens vindos da Rússia, via Bielorrússia, entrando pela passagem de fronteira de Kena, na Lituânia, e saindo pela passagem de Kabatai para Kaliningrado, são o tubo de oxigênio para a presença militar de Moscou no Báltico. Enquanto a Letônia e a Estônia desmantelam suas linhas, quaisquer novas restrições técnicas, desacelerações ou decisões de fechamento completo que a Lituânia imponha a essas passagens de trânsito apertarão um pouco mais o laço em torno da guarnição russa em Kaliningrado. O verdadeiro significado de coordenação é este. Os 3 países bálticos estão acelerando a transição do sistema ferroviário soviético de 1.520 mm vindo da Rússia para o sistema ferroviário padrão europeu de 1.435 mm. Isso significa que os trens russos serão fisicamente incapazes de entrar nesses territórios. Para a Rússia, isso não é apenas uma mudança de rota. É uma operação de amputação logística. Quando os trilhos além da fronteira forem removidos, a doutrina do estrangeiro próximo da Rússia também será relegada à história junto com esses trilhos. Para compreender totalmente a ação da Letônia, precisamos redefinir o conceito de negação de área na literatura militar.
Este termo é geralmente usado para mísseis, minas ou sistemas de defesa aérea que impedem o inimigo de entrar em uma área. No entanto, a Letônia está usando aqui uma arma completamente nova e muito mais insidiosa, que poderíamos chamar de engenharia negativa. Remover um trilho é estrategicamente muito mais eficaz do que explodir uma ponte. Por quê? Porque quando você bombardeia uma ponte, é considerado um casus belli, causa de guerra, e imediatamente dá ao outro lado o direito de retaliar. Mísseis voam pelo ar, sirenes uivam. Mas remover um trilho em seu próprio território citando custos de manutenção, regulamentos ambientais ou normas de segurança, isso é uma jogada de armadilha legal que amarra as mãos do inimigo. A Rússia não pode responder militarmente a esta ação porque nenhum tiro foi disparado. Putin não pode declarar guerra à Letônia perguntando: por que vocês desmontaram sua própria ferrovia? Este movimento, silenciosamente e profundamente, prejudica as capacidades operacionais do exército russo, mantendo a tensão militar abaixo do limiar de conflito aberto. Esta é a tática de zona cinzenta de Putin, que ele tem usado contra o Ocidente há anos, agora sendo usada contra ele. Então, como é que a remoção dos trilhos cria um efeito de fogo de artilharia no solo? A doutrina militar russa é baseada no poder de fogo, e esse poder de fogo, munição de artilharia, pesa toneladas. Quando os trilhos desaparecem, o exército russo fica confinado a veículos com rodas, ou seja, caminhões e estradas. A geografia báltica, com seus pântanos, florestas e solo macio, é um pesadelo para tanques. Quando os trilhos são removidos, os comboios russos são forçados a se canalizar para um número limitado de estradas de asfalto que são predeterminadas no mapa. Isso é um sonho para o lado defensor. Se você sabe por onde o inimigo vai passar, você espera por eles lá. Cada metro de trilho removido leva os tanques russos para uma zona de morte estreita sem escapatória, vulnerável aos HIMARS da OTAN, mísseis antitanque e drones FPV. O que a Letônia está fazendo é transformar a geografia em uma arma. Ao remover os trilhos, transforma o sonho de Blitzkrieg da Rússia em um pesadelo logístico de tanques presos na lama, movendo-se lentamente e fáceis de caçar. Esta ação não é diferente de colocar milhares de minas, com a única diferença de que tem o luxo de dizer na tribuna da ONU: estamos apenas modernizando nossa infraestrutura. É exatamente isso que eles chamam de vencer sem lutar. Remover as ferrovias é desligar a projeção de poder da Rússia no ponto zero da fronteira. O fato de a Letônia ter pedido às suas forças armadas nacionais para analisar o aspecto militar da decisão e que a decisão não será finalizada até o início de 2026 mostra o quão detalhada e militarmente planejada é essa situação. Embora a movimentação ferroviária da Letônia não pareça visar diretamente uma zona militar, o efeito dominó estratégico que ela cria coloca Kaliningrado, a fortaleza militar mais importante da Rússia na Europa, em uma posição indefensável. E aqui, como mencionamos anteriormente, a cooperação com a Lituânia e a Polônia é crítica. Kaliningrado é um enclave separado do território principal da Rússia e situado entre a Lituânia e a Polônia. Sua única conexão terrestre é através do corredor de Suwałki. Por muitos anos, os planejadores militares russos equilibraram o uso de várias rotas terrestres, incluindo tanto ferrovias quanto o corredor de Suwałki, para abastecer Kaliningrado. O plano da Letônia de cortar a linha ferroviária interrompe fundamentalmente o componente terrestre dessa equação. A remoção da ferrovia forçaria uma grande parte dos suprimentos militares e comerciais destinados a Kaliningrado a serem desviados pelo corredor de Suwałki. Isso aumenta astronomicamente a pressão logística e militar sobre este já crítico e estreito corredor terrestre. A Rússia agora tornou todo o seu suprimento terrestre dependente de um único ponto vulnerável, facilmente bloqueável e controlado pelos membros da OTAN, Lituânia e Polônia. Isso traduz o maior medo de Putin, a solidariedade da OTAN, em realidade. Essa coordenação envolve não apenas medidas militares, mas também uma série de medidas civis e de infraestrutura. Após a adesão da Finlândia à OTAN, as enormes cercas de segurança e muros que a Rússia construiu ao longo de sua fronteira anulam a superioridade tradicional da Rússia em segurança de fronteira. A Estônia tomou medidas contra as tentativas da Rússia e da Bielorrússia de usar a migração como arma. Ao fechar os pontos de controle de fronteira para pedestres e ciclistas e limitar as travessias apenas a veículos, está criando uma linha de defesa física contra ameaças híbridas. Em 21 de novembro, as ferrovias lituanas interromperam oficialmente o trânsito crítico de carga pertencente à gigante petrolífera russa Lukoil para Kaliningrado. O lado lituano apresentou isso não como um ato de hostilidade,
mas como um passo puramente pragmático para controlar riscos comerciais. No entanto, isso não é apenas uma questão de transporte. É uma questão de sobrevivência para uma região que abriga mais de 1 milhão de pessoas. Lukoil, um dos maiores gigantes de energia da Rússia, vinha fornecendo uma parte significativa das necessidades de combustível de Kaliningrado por ferrovia. Este combustível não era apenas para carros civis, também era necessário para geradores que mantêm a rede elétrica de Kaliningrado funcionando, ônibus, ambulâncias e, mais importante, para aquecer quartéis militares e armazéns para evitar o congelamento no inverno. Quando esta linha foi cortada, os recursos vitais da região para combustível, aquecimento e produção de eletricidade de repente enfrentam o risco de desaparecer. Não apenas os trilhos, mas a eletricidade nas veias de Putin também está sendo cortada. Em 19 de setembro, a Lituânia desmantelou todas as linhas de energia russas remanescentes da era soviética, e fizeram isso sem disparar um único tiro, usando uma armadilha legal. Durante décadas, Estônia, Letônia e Lituânia estavam conectadas à Rússia através da rede BRELL estabelecida durante a era soviética. BRELL é uma enorme rede de eletricidade projetada durante a era soviética, formada pelas letras iniciais de Belarus, Rússia, Estônia, Letônia e Lituânia. Construída nas décadas de 1950 e 60, o principal objetivo deste sistema era integrar completamente os países da região ao sistema energético de Moscou, minando assim sua independência política. Usinas de energia russas em centros como Smolensk forneciam para toda a região do Báltico uma frequência fixa de 50 Hz, mantendo as luzes acesas de Tallinn a Kaliningrado. No entanto, isso não era um serviço de energia, mas uma dominação política. Com uma única ordem do Kremlin, as capitais bálticas poderiam ser mergulhadas na escuridão e no frio no meio do inverno. Isso não era apenas um medo teórico. A Rússia já havia jogado essa carta de chantagem muitas vezes antes. Em 2006, quando a Ucrânia discordou da Rússia sobre os preços do gás, o Kremlin fechou as torneiras. Em 2009, a Bulgária e a Romênia sofreram o mesmo destino. Quando a guerra na Ucrânia começou em 2022, a Gazprom interrompeu os envios de gás para a Polônia e a Bulgária, que se recusaram a pagar em rublos. Em outras palavras, a Rússia transformou seus recursos energéticos em uma arma política. Esta era uma corrente invisível de servidão que persistiu mesmo após a queda da cortina de ferro. Depois que Estônia, Letônia e Lituânia conquistaram sua independência em 1991, romper este cordão umbilical energético tornou-se seu objetivo estratégico mais importante. A Rússia tinha o poder de cortar a eletricidade que fluía pelas veias dos países bálticos com um único comando. Era tão fácil quanto apertar um botão, e as consequências poderiam ser tão devastadoras quanto uma guerra. As luzes se apagariam, as cidades seriam mergulhadas na escuridão, os hospitais perderiam suas máquinas vitais, as unidades neonatais soariam alarmes, as salas de operação parariam, e o equilíbrio entre a vida e a morte nos cuidados intensivos poderia ser perturbado em um instante. Bombas elétricas parariam de funcionar e a água deixaria de fluir das torneiras. Durante a noite, a sede, o frio e o caos reinariam. E é precisamente por isso que a questão energética não era apenas um problema de infraestrutura, era uma luta pela sobrevivência de uma nação. Em uma declaração no início deste ano, o primeiro-ministro da Lituânia disse que permanecer conectado ao BRELL era equivalente a entregar a Moscou uma arma carregada. Segundo ele, romper esse vínculo não era uma escolha, mas uma questão de sobrevivência. É por isso que os países bálticos travaram uma luta silenciosa e determinada por décadas para se libertarem dessa dependência. A solução foi se desligar da Rússia e se conectar à enorme rede europeia ENTSO-E, que abrange 34 países. Ao mesmo tempo, no norte, a Estônia concluiu o trabalho de modernização na conexão S2 entre si e a Finlândia, conhecida como Estlink 2, aumentando sua capacidade para impressionantes 650 megawatts. Isso criou uma segunda linha vital, conectando os países bálticos não apenas à Europa Central, mas também ao estável e próspero mercado de energia escandinavo. A Polônia foi, novamente, a pedra angular deste projeto. Varsóvia não atuou apenas como um país de trânsito, investiu bilhões de euros em novas linhas de cabos para fortalecer sua própria rede, assumindo o papel de principal porta de entrada e âncora de estabilidade, que tornou possível a plena integração dos países bálticos no sistema europeu. Todas essas preparações culminaram em um passo histórico, no dia 8 de fevereiro de 2025. Nesse dia, as redes bálticas se separaram do sistema russo, provando sua autossuficiência em isolamento por um dia, e em seguida, sincronizaram-se com a rede europeia. Para as pessoas comuns nas ruas de Vilnius, Riga e Tallinn, isso foi como uma declaração de segunda independência.
Agora, o controle sobre suas luzes e aquecimento não estava mais em Moscou, mas em Bruxelas. A Polônia visa impedir as tentativas da Rússia de se infiltrar no Ocidente através do constante aumento militar e medidas de segurança ao longo de sua fronteira oriental. A soma dessas ações é outro ponto em que Putin se encontra em uma posição difícil com o povo russo. A agressividade de seus líderes forçou os países vizinhos a destruir todas as pontes físicas com a Rússia ao custo de danos comerciais. Essa separação física também traz consigo uma desconexão social e mental. Os países bálticos estão demonstrando sua determinação em romper completamente com a hegemonia russa. A alegação de Putin de proteger falantes de russo, que ele frequentemente usa como pretexto para qualquer invasão, é desmentida pelo fato de que uma grande parte da população de origem russa nesses países está integrada em instituições ocidentais. Contrariamente à falsa propaganda do Kremlin, a maioria dos russos étnicos prefere a segurança que vem com a adesão de seu país à OTAN. A agressão de Putin levou não apenas à perda da Ucrânia, mas também à perda completa da Rússia, de suas esferas tradicionais de influência e a sua expulsão física da Europa. Em resumo, as raízes de fornecimento de terra vitais para os objetivos bálticos de Putin foram eliminadas. Isso não significa apenas que o comércio foi interrompido. É uma decisão diplomática projetada para infligir devastação militar à Rússia às suas próprias custas. Kaliningrado se tornou uma armadilha mortal. A Rússia está completamente presa diante deste estrangulamento irreversível. Este é o veredicto definitivo sobre a estratégia europeia em colapso de Putin. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para ficar atualizado sobre novos vídeos, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos